Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, nesse vídeo aqui te trazer informações sobre as rescisões contratuais que aconteceram, o Guido que tá indo para outro destino na Espanha, o Monsalve que surpreendeu a todo mundo e as cláusulas no contrato do Carlos Vinícius do Grêmio. Ou seja, tem bastante coisa interessante pra gente tratar neste vídeo aqui. Só que antes, preciso te convidar para vir aqui, ó, para a tela do meu computador, tá aberto o site da KTO, onde nós vamos jogar. Eu quero brincar aqui com vocês. Meu Deus, o Bodo Clint tá vencendo o Manchester City por 2-0. Só aqui a gente já vai perder. Caraca, velho! A gente apostou no debate raiz. Não sei como é que vai ter nesse jogo, mas meu Deus, a gente apostou no debate raiz que o Manchester City ia ganhar como todo mundo. Esse aqui vai falir o sueco. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó, Campeonato Gaúcho. Grêmio e Guarani nesta quarta, às 9h30 da noite. O Guarani tá pagando 5,2, o Grêmio 1,68. Odão. Grêmio vence sem sofrer gols e Carlos Vinícius marca, tá pagando 6. Aquela velha história, se botar 10, sai com 60. Tá apostado lá na KTO. Simples, fácil, rápido, prático, como esta situação que você viu aí na tela do seu computador. Se tu quiser, para brincar, para te divertir, vai agora na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO para ti. Gente, vamos lá. O Grêmio oficializou que Thiago Volpi, Gemerson e Felipe Carbacho não são mais atletas do clube, rescindiram seus respectivos contratos com o Grêmio. Cada um deles tinha vínculo até o final deste ano e foi feita uma negociação. O que me passaram é, se a gente for fazer a soma de todos, o Volpe é uns 700, o Gemerson uns 400 e alguma coisa, e o Carvalho 300, 350. Tá? A soma e divide vai dar 1.400.000, 1,5 milhão de reais aproximadamente, aí dependendo do custo total de cada jogador. Só que o Grêmio não vai necessariamente economizar 1,5 milhão de reais da sua folha. Por quê? A primeira questão é, eu fiquei sabendo que, por exemplo, o Volpe, ele teve bom senso das duas partes, na verdade, mas o Volpe teve um bom senso de dizer, olha, eu quero os atrasados, porque no ano passado eu trabalhei, então eu preciso receber tudo que eu trabalhei que estava combinado. Daqui pra frente, como eu não vou trabalhar, como eu não estarei à disposição, eu abro mão de uma boa parte dos valores, porque ele sabe que ele não vai ganhar mais esses 700 mil mensais de média que ele recebia no contrato total do Grêmio, mas ele disse, olha, eu abro mão porque eu vou trabalhar em outro lugar. Provavelmente ele vai pro Bragantino, tá? Tem outras equipes lá. Então ele abriu mão de uma parte. Bom, sei lá, abre mão de 400 e vai por 300 pro Bragantino, aí no fim fica a mesma coisa para ele e ele segue a sua vida. É nessa ordem de grandeza, assim, mais ou menos para você entender como é que são feitas as negociações. Ele abre mão de uma parte, não de toda, recebe, o Grêmio paga mais parcelado. Vamos lá. Que o Volpe tenha 350, ele abre mão, 350 ele ganha só metade. E o Grêmio faz um acordo para pagar 200 mil e alonga essa dívida, 200 mil mensais, entendeu? Vai dar no final das contas a mesma coisa, só que ao invés de pagar em um ano ele vai pagar em 2. E aí fica mais parceladinho. São várias as estratégias de negociação que geralmente se usam nesses negócios. Mas vamos lá, saíram 3 jogadores que somando dão quase 1,5 milhão de reais, dariam para a folha. O Grêmio, além de não precisar pagar tudo, ainda vai espichar esse pagamento, por isso que aconteceu. Acho que deu para entender, mais ou menos, né? Tem jogador que, por exemplo, assim, tem 200 mil para receber. E aí, ao invés de pagar 200 mil, o Grêmio paga 100, e só que paga em 2 anos. O jogador vai receber a mesma coisa, só que para o clube, né, no fluxo de caixa, faz diferença. Gente, olha só, por falar em fluxo de caixa, o Grêmio não vai precisar colocar 2 milhões de reais no seu fluxo de caixa com Guido Rodrigues. O jeito é uma brincadeira que eu tô fazendo. É como se for olhar positivo positivamente uma notícia que não é necessariamente boa. Ele tá praticamente certo no Valência da Espanha. Tá? O Guido Rodrigues vai fazer um negócio. Ontem até tinha trazido aqui, olha, já estava subindo no telhado, o West Ham não queria fazer, mas na verdade tudo era porque o jogador e seu empresário estavam negociando para o Valência da Espanha. A tendência que seja um empréstimo só até o final da temporada europeia. E aí, não tem muito o que fazer, ele vai ficar sem contrato lá, inclusive. É mais porque o cara quer sair e quer ficar na Europa. O Grêmio sempre soube disso. Tinha um acerto com o West Ham, tinha um acerto com o empresário. Mas daí chegou a se falar em Juventus. A informação até que o Fabrício Romano, que
monstro da reportagem na Europa, disse, olha, ele foi oferecido para a Juventus, mas a Juventus não levou o negócio adiante. Até isso que, durante o acerto com o Grêmio, o empresário dele ficou tentando outras negociações em solo europeu, e obviamente que não é só o empresário, o jogador tem culpa no cartório, era o que ele queria, e aí conseguiu uma barca, foi. Se não tivesse conseguido nenhuma barca, viria para o Grêmio. A direção diz que já tem um plano B. Aliás, a direção disse, eu já tenho mais de um nome. É verdade que o Grêmio, enquanto negociava com o Guido, era só o Guido Rodrigues. Não tinha outro nome na parada. O Grêmio não tinha uma outra negociação de carta na manga. Agora, claro que outros monitorados existiam. Agora, outras negociações vão acontecer. Bom, quem é que o Grêmio vai trazer para a camisa 5 e para a camisa 10, que são as duas negociações do mercado, o que a direção quer fazer no mercado, a gente ainda não sabe. Mas é nessa linha de raciocínio. Gente, Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius foi colocado hoje para conversar com a imprensa e falou abertamente sobre o seu contrato, que é somente até o final do mês do ano de 2026. Só que aqui tem um detalhe. Ele até falou, olha, pela performance, pelos gols, pelos números, 17 jogos, 15 gols, né? E 16 participações em gols diretamente, que daí tem assistência também. O Carlos Vinícius está monstruoso. E ele disse, olha, é normal que surjam as especulações e tal, mas calma, tem muito tempo ainda pro meu contrato, a gente tem que jogar e tudo mais. A informação é, o Carlos Vinícius tem duas cláusulas de renovação. A primeira, muito mais fácil de ser alcançada. Primeiro, se ele fizer 60% das partidas, o Grêmio tem uma opção de exercer a renovação por mais uma temporada. Ou seja, se ele jogar 60% dos jogos, que não é tão difícil assim, normalmente se coloca 45 minutos pelo menos, tá? Porque às vezes tu coloca 60% dos jogos, o cara entrou aos 40 do segundo tempo, sabe, para completar grupo e renova. Não, 45 minutos ele jogou pelo menos, de 60% das partidas do ano, renova automaticamente com ele até o final de 2027. Tu ganha mais um ano. Se ele for convocado para a Copa do Mundo desse ano, ele também renova automaticamente com o Grêmio até o final de 2027. Vamos lá, que ser convocado para a Copa hoje já não é algo mais tão real. Ontem eu tava vendo o Duda Garbi falar com o Arthur, e o Arthur tava meio que, não participei desse ciclo, como quem dizendo, ô Duda, não tem muito como eu imaginar que eu vou ser convocado para a Copa do Mundo essa altura do campeonato. Mas, vá que, né? Nem pro Arthur, o Arthur não deve ser, e tampouco o Carlos Vinícius. O negócio é, se ele jogar 60% dos jogos, o que deve acontecer, a não ser que tenha uma lesão, bate numa madeira aqui, a renovação está garantida. E nada impede da diretoria sentar com o jogador e dizer, vamos conversar? Vamos fazer até 28, 29? Gente, peraí, o Carlos Vinícius, às vezes a gente não tem todos. Deixa eu ver aqui, Carlos Vinícius... Grêmio tem 30 anos, faz 31 dia 25 de março, ele é 25 de março de 95. Cara, dá pra fazer um contrato até maior com ele, uns 3, 4 anos, porque o cara é bola, hein? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.